Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando o Evangelho Online do nosso querido Centro Espírita Esperança e Fé. E para nós é uma alegria muito grande, porque esse mês é o mês do nosso patrono, do senhor José Marques Garcia. Esse espírito que passou aqui pela nossa cidade, esse trabalhador que de uma grandeza, de um espírito, de uma moral tão elevada que nós ainda estamos tentando trabalhar nos seus passos. Não está fácil, mas nós estamos aqui persistindo. Então, durante todo esse mês, vai ser dedicado ao nosso José Marques Garcia, para o vovô, para o Vozeca, né? Como muitos que o conheceram, o chama também. Para iniciar, eu vou pedir para a nossa irmã, a dona Marília, fazer a oração inicial dessa noite. Dona Marília, seja bem-vinda. Meu bem, obrigada, meu bem. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo sempre a espiritualidade maior que nos ajude, Senhor, para que possamos, cada vez mais, conhecendo o Evangelho, usarmos, Senhor, todas as lições, principalmente do José Marques Garcia, este grande espírito que curou meu avô da loucura. Então, eu lembro e agradeço muito que eu nem tinha reencarnado, mas a notícia que eu tenho de José Marques Garcia, da tia Nina, é essa bela notícia dele estar sempre nos ajudando os meus familiares. E assim, amado Mestre Jesus, nesta noite que nós nos reunimos, orando e pedindo a Deus que nos dê sempre condições para que possamos estudar e entender mais o nosso Evangelho, para que a nossa vivência, Senhor, seja uma vivência de amor, de carinho, de respeito ao próximo. E é uma alegria muito grande neste momento, uma emoção de poder nos lembrar de José Marques Garcia, cuidou tanto da tia Nina, do meu avô, Jesus amado. Oramos a sua prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregues à tentação e livra-nos de todo mal, Senhor. E assim damos início da reunião desta noite, com muita alegria e respeito, e agradecendo sempre as melhores oportunidades que nós temos nessa existência. Que Jesus ampare a todos. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, dona Marília. Obrigada. Obrigada a vocês, meu bem. Nós que agradecemos, dona Marília. Como nós estamos, assim, né, num mês de aniversário, né, estamos todos aqui contentes com a comemoração do aniversário do seu José Marques Garcia, nós vamos iniciar, antes do estudo propriamente dito, nós vamos ter agora o hino a José Marques Garcia. É o Fernando Bachur que vai cantar para nós. O Pérez vai para a gente o vídeo. Pérez, por favor. Que bom. É para quem não conhece, conhecer o hino a José Marques Garcia.
Yeah. Noite, meus amigos, irmãos de doutrina. Venho hoje prestar a minha homenagem ao nosso mestre José Marques Garcia. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o farol da esperança. Franca sente sua história no ensino de uma virtude, pois a casa de saúde mostra Jesus numa glória. Marques Garcia foi forte no ideal do espiritismo. Nos versos desse idealismo, teve rumo à sua sorte. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembranças, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o farol da esperança. E agora, né, para a gente poder começar essa festa, eu vou convidar a nossa amiga, a Ângela, trabalhadora da nossa casa, que ela vai contar para a gente um pouquinho sobre quem é José Marques Garcia. E a gente sempre emociona, né, Ângela? Não tem jeito. Não tem. Bom, para todos vocês, boa noite. Realmente é muito emocionante a gente estudar Zé Marques Garcia. Hoje eu voltei ao trabalho, né, porque a gente faz um trabalho e ele fica ali guardado. Aí eu tive que reestudar todas aquelas informações e fiquei pensando, né, cada vez que você estuda, você vê que nós temos que dar muitos passos ainda. Mas nós estamos caminhando, né? Então, que Jesus nos abençoe, que esse mês seja um mês de muita luz, né? Que a gente possa, as pessoas possam, né, se interessar realmente por essas informações tão precisas, tá? Seja abençoada no seu estudo, Ângela, que José Marques Garcia, Maria Barini, Dona Antonieta Barini, te ilumine nesse momento. Se Deus quiser. E assim, a palavra agora é toda sua, minha amiga. Então tá. Então eu vou compartilhar uns slides, porque são roteiros que eu coloquei para a gente aprender um pouquinho mais, tá? Não sei se está saindo aí, tá, Péricles? Ainda não, Ângela. Ainda não? Não. Quando você compartilha, depois ele vai mostrar uma tela com várias opções e embaixo você confirma compartilhar. Ah, tá. Então tá jóia. Então tá bom. Então eu vou voltar, então vou fazer de novo, tá? Papel de parede. Aqui. Encontrei aqui. Aqui, compartilhar. Ok. Isso. Agora deu certo. Agora sim. Agora deu. Então tá. Bom, nós vamos
dar início aos estudos, né? E vamos, assim, falar um pouco de José Marques Garcia, né? Que foi esse baluarte do Espiritismo em Franca, né? Realmente foi muito importante a participação dele nesse contexto todo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós vamos começar pensando em José Marques Garcia. Nós temos que pensar no José Marques Garcia, né? O que ele veio, realmente, o que foi preparado para José Marques Garcia, por que nós temos que estar sempre nesses grandes exemplos. O São José, ele veio nos trazer duas informações, assim, logo no início da vida dele terrena, né? Que é o nascer simples e viver simples, né? Que eu acho tão bonito, né? Você viver de uma maneira simples, né? Uma maneira tranquila. Acho que é isso que dá tranquilidade para os grandes espíritos, o viver simples. Então, José Marques Garcia nasceu dia 12 de maio de 1862, né? E ele nasceu, gente, numa família bem simples, né? A família dele era uma família simples. O ambiente onde ele veio lembrava harmonia e muita sabedoria divina. Então, esses grandes espíritos, normalmente, eles vêm nessas famílias bem simples. Então, dia 12 de maio, né, chegou aqui na Terra, né, esse espírito. E ele nasceu nessa freguesia de Santana dos Olhos d'Água, que hoje nós conhecemos como Ipuã. Ipuã, em Tupi-Guarani, significa água que brota da terra, né? Então, ele nasceu num lugar assim, né? Que até o próprio local tinha toda essa energia para receber o José Marques Garcia. Então, ele nasceu em Ipuã. Hoje, Ipuã está localizada entre o Rio Sapucaí, né? E o Rio do Rosário, né? O Riacho do Rosário. Ribeirão do Rosário, aliás, né? E quais as cidades próximas de Ipuã? Guaíra, Miguelópolis, Ituverava, Guará e São Joaquim da Barra. É aqui que fica Ipuã, né? Então, é uma cidadezinha pequena, né? Mas que teve, assim, uma função muito grande de receber José Marques Garcia. Os pais do Sr. José Marques era filho do Antônio Marques Pereira e dona Iria Garcia do Prado. Eles eram descendentes de espanhóis e portugueses, né? Os pais do Sr. José Marques. O que fez com que ele tivesse, vários estilos, né? Porque nós sabemos que essas descendências, né, de europeus nos traz, né, nós trazemos essa descendência europeia, né? Eu, pelo menos, sou de família descendente europeia. Então, a gente tem os trejeitos dos europeus, né? Vamos supor, eu sou de família italiana, né? Então, eu tenho muitos dos trejeitos do italiano. O ambiente que ele nasceu, né, nós já falamos que era um ambiente de grande sabedoria, ele nasceu num ambiente próprio para aprender, né? Então, eles aprendiam, ele foi, né, naquele meio para aprender. E eles aprendiam através de uma luta muito grande, porque eles eram... por eles serem uma família simples, eles tinham que trabalhar muito para ganhar o pão de cada dia, né? E por ter esse foco, o Sr. José começou a trabalhar muito jovem, né? E ele trabalhou dos 10 aos 12 anos, ele teve um tipo de trabalho bem diferenciado que nós vamos ver logo após. Então, ele começou a trabalhar bem jovem, né? E o importante de tudo, ele tinha uma pessoa que alfabetizava o Sr. José Marques Garcia, chamava João Emereciano. O Sr. João Emereciano é o que alfabetizava o José Marques Garcia, né? Ele era uma pessoa que era um conselheiro da freguesia de Santana, né? Então, ele foi alfabetizado. Quais foram os trabalhos que ele exerceu? Ele exerceu o trabalho de candeeiro, de retireiro e de peão de gado, né? Aí eu fui dar uma procurada, eu falei, não, peraí, são profissões que hoje a gente quase não ouve falar. Vamos supor, o candeeiro, né? Que é essa pessoa que está na frente, né? Para me encontrar tudo isso, eu tive que
procurar, acabei chegando no carro de boi, que eu, gente, com a idade que eu estou, eu não conheci, tá? Eu conheço através de fotos, né? Carro de boi, como que funciona, tudo. Eu nunca vi assim ao vivo, né? Nunca tive essa oportunidade. O candeeiro é aquele que fica na frente do carro de boi, guiando aquele carro de boi, né? E o que me chamou a atenção, que dizem na pesquisa que eu fiz, que essa pessoa, ele carrega essa vara bem comprida, né? E ele conhece todos os bois que está puxando aquele carro pelo nome. E ele vai na frente, vai chamando, é como se fosse uma música, vai chamando, e os bois vão acompanhando o candeeiro, né? O retireiro eu já conheci, né? É aquele que faz a ordenha das vacas, das cabras, né? Das ovelhas, nós chamamos de ordenhador, né? Então ele foi também um retireiro. O interessante desse retireiro, que isso aí eu conheci, né? É aquele banquinho de um pé só, que eles amarram na cintura e sentam naquele banquinho, né? Então, o São José, muito jovem, foi um retireiro também. Depois ele partiu para a profissão de peão de gado, essa profissão exige até hoje, né? Que é aquele que faz o manejo do rebanho, né? De um lugar para outro, de um pasto para o outro, né? E ele também é típico, né? Porque ele fica gritando, tal, às vezes até conhece pelo nome também. Então, São José Marques Garcia teve essas profissões, né? E aí, numa dessas viagens que ele fez, depois de adulto já, que ele estava nessa profissão ainda, né? Ele chegou numa pousada de boiadeiros, né? Essa pousada ficava em Guaíra, que fazia parte daquele complexo ali de Ipuã. E ele conhece a Dona Maria Marques, mais conhecida como Dona Mariquinha. Eu não encontrei fotografia dela, encontrei do São José Marques, mas dela não, tá? Não tem, todas aquelas informações que a Tânia já me passou, hoje eu procurei, não encontrei fotografia. Mas deveria ser uma pessoa muito dócil, né? Porque aqui eles falam lá que era uma pessoa preparada para ser a esposa dele. E daí eles viveram muito bem, então deveria ser uma pessoa bem dócil. O São José Marques Garcia veio nos mostrar também, gente, essa convivência com muita gente, né? Assim, que por onde ele passava, ele fazia amigos, ele tinha uma facilidade, ele sabia conviver com todas as pessoas, que é o que falta às vezes para nós, saber conviver com as pessoas. Eu estava aqui estudando, falei, na época, porque ele já tinha a visão espiritual. Então, ele via as pessoas como espírito. Ficava fácil dele conviver com as pessoas. E dizem que por onde ele passava, ele fazia amigos, né? Talvez é por isso que ele seja lembrado até hoje, né? Não só pelos trabalhos que ele realizou, mas pela forma dele viver, a forma dele se posicionar. Ele também vem nos trazer essa palavrinha, desprendimento. Como que ele nos ensinou esse desprendimento? Que é viver com o necessário. Gente, esse é um dos maiores ensinamentos que eu preciso aprender ainda. Viver com o necessário e ter esse desprendimento, né? Quando os pais do José Marques Garcia desencarnaram, né? Ele abriu mão de todos os bens paternos. Ele abriu mão daquilo que ele tinha direito, né? E ele foi viver só com o necessário. Sabe qual foi o necessário dele? Uma mula e alguns contos de réis. Só, mais nada, né? Esse foi o que ele veio ensinar. Olha, para viver não precisa de muito, né? É o necessário realmente. Então, esse foi uma das coisas assim, quando eu fiz já me chamou atenção, hoje também já me chamou atenção novamente. Viver com o necessário, né? E aí o São José Marques Garcia começou outro trabalho. Ele saiu do peão de gado e passou a ser comerciante de gado. Ou seja, né, comprava, criava, vendia os gados. Então ele passou a ser comerciante de gado.
E nesse trabalho que ele desenvolveu, ele nos trouxe também a mensagem da convivência com os animais. Ou seja, ele tratava os animais com essa força, com essa firmeza e com essa brandura. Então, ele tinha tudo isso, então ele tinha uma convivência harmônica com os animais, né? E ele fala, nas informações que eu recebi, que até o animal selvagem se curva a um tratamento enérgico, porém amigo. E é verdade, eu acompanho algumas ONG que trabalham com animais selvagens e eu vejo o tanto que até o animal selvagem, quando existe essa força, essa firmeza, essa brandura, né? Um amor que envolve, eu vejo aqueles animais selvagens, onça pintada, leões, tudo se curvando perante aquela pessoa que cuida deles, principalmente aqueles que cuidam desde bebê, né? Tem uma ONG aqui no Brasil que é sensacional, que só cuida da onça pintada, e tudo dócil, conserva-se o instinto animal mais dócil. E o Zé Marques Garcia vem nos trazer isso. E aí, ele passou por um problema muito grande, que foi uma seca no ano de 1900, 1901, que acabou com todo o rebanho do Sr. José Marques Garcia. Então, ele perdeu tudo, acabou com todo o rebanho que ele tinha. E aí, ele tinha que começar uma nova etapa, né? E ele tinha que escolher um novo lugar. Aonde que ele veio parar? Na Vila Franca do Imperador, né? Que era conhecida como o Caminho do Sal. Por que era o Caminho do Sal? Diz o meu avô, porque eu, né, gente, né? Mas meu avô era da área agrícola, ele falava que aqui era uma rota, né, que passava essas boiadas, né, e tinha os locais que os bois paravam para comer, né. Meu avô falava para mim que era bem no centro, que tinha os lugares para tomar água, para comer. Então, era realmente Franca era um ponto, né, que esses boiadeiros passavam. E né, Zé Marques Garcia veio para cá. Aí a gente pergunta, isso foi acaso dele estar aqui? Não, não foi um acaso, né? Já estava previsto tudo isso, para ele chegar aqui. E aí o Sr. José Marques Garcia adquiriu uma pequena chácara, tá? Uma pequena chácara para viver. E ali ele iniciou um novo trabalho, e através desse novo trabalho, o que ele fez? Ele se transferiu em caráter definitivo para Franca. Né? Então, nessa época, 1900 e 1901. E aí nós vamos ver como que esses espíritos trabalham muito rápido. Marquem bem a data, 1901 foi quando ele se estabeleceu aqui em Franca. Né? E nós vamos ver como que eles trabalham rápido. Né? É tudo muito preparado, então não era um acaso, nós tínhamos que, assim tinha que ser. O Sr. José Marques Garcia também nos trouxe esse amor ao próximo. Né? Ele com a dona Mariquinha tiveram apenas um filho, e esse filho que eles tiveram viveu 9 meses só. Então, morreu, né, desencarnou bem, né, vamos dizer, em tenra idade. Né? E aí que vem a lição, a grande lição do Sr. José Marques, né, que serve para todos nós. Quando eles perderam esse filho, José Marques Garcia e Dona Mariquinha chegaram a uma sublime conclusão, que eu achei ser uma frase que nós devemos guardar dentro de nós e aplicar se houver necessidade. Que ser pai é muito sublime, mas é muito mais sublime ser pai de filhos de outros pais. Olha o que ele veio nos ensinar. Que ser pai, ser mãe é algo muito sublime, mas cuidar dos filhos de outros pais é muito mais sublime. Sabe por quê? Porque é a prática do amor incondicional, a prática do amor ao próximo. E assim pensando, eles adotaram 15 crianças
Então, eles tiveram 15 filhos adotivos, né? Talvez seja por isso que a gente vive falando na nova era, né, que evangelizar lá dentro da nova era é como criar os filhos de outros pais, né? Por isso que é um trabalho tão gratificante ser evangelizador, né? É tratar aquelas crianças como se fossem filhos, né? Então, acho que todo o trabalho que você faz é como se você tivesse, né, transbordando o seu amor. José Marques Garcia tinha um espírito de justiça muito grande, ele era muito justo. E por ter esse espírito de justiça, tá, é que foi o ponto inicial do trabalho dele, é o início do processo do José Marques Garcia como um espírito trabalhador. É o início do processo, foi um episódio que ocorreu, né? Que ali ele colocou em prática o espírito de justiça, mas ao mesmo tempo o espírito da brandura e da humildade, né? Foi o pontapé inicial. Conta na vida de José Marques Garcia que esse episódio começou com um açougueiro. Um dos filhos do José Marques Garcia foi nesse açougue e foi mal atendido. Foi mal atendido a criança. O José Marques Garcia, por ter esse espírito de justiça, ele achou que aquele comportamento do açougueiro estava fora do contexto do respeito que nós devemos ter para as crianças. O que ele fez? Ele foi lá no açougue. Quando ele chegou lá no açougue, simplesmente ele falou para o homem, né, para o açougueiro, que ali a carne que era vendida era carne para cachorro, né? E saiu, foi embora. Mas logo em seguida ele se arrependeu do que ele tinha feito, falar para o homem do açougue que a carne que ele vendia era carne de cachorro. Então, que era carne só para cachorro, não era para ser humano. Aí ele voltou, né? Voltou assim muito arrependido, ou seja, com o espírito da brandura e da humildade. Voltou para pedir desculpas. E aí, gente, o açougueiro também não era de briga. Era uma pessoa bem tranquila. E aí ele entendeu todo o desabafo daquele cliente, né? Quer dizer, ele se posicionou no lugar do cliente, que é assim que nós temos que nos colocar, na posição do cliente, para poder entender, senão a gente nunca vai entender. E aí, o que ele fez? Como presente, ele deu para o José Marques Garcia um exemplo de o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E falou para o José Marques Garcia que o Evangelho é um remédio para prevenir os possíveis estados de ânimo que nos predispõem à irritação. Tânia, simplesmente maravilhoso. Quando alguém estiver irritado, vai ler o Evangelho, né? Eu vou ler e falei, nossa, esse ano eu descobri que eu tenho um remédio para as pessoas que estão irritadas. Gente, está irritado? Vai ler o Evangelho, que é um remédio para prevenir tudo isso que nos leva a esse estado de desequilíbrio. E aí, o Sr. José Marques Garcia teve contato com a doutrina espírita. E ele deu início a esse trabalho dele, né? Eu fiquei pensando, Eurípides teve que ter um pontapé para poder dar entrada na doutrina espírita, né? Teve que receber um livro, nós sabemos que recebeu um livro. José Marques Garcia também teve que dar esse pontapé para poder dar início à sua vida na doutrina espírita, né? E aí, então, ele vai entrar nessa nova fase. E ele reencontra com um amigo dele, que era o professor Malheiros. E esse professor Malheiros faz o convite para o Sr. José Marques Garcia para assistir os trabalhos espíritas. Olha como que a vida dele com Eurípides vai tudo batendo assim, né? Eurípides também foi mais ou menos assim, o caminhar dele, né? E ele vai assistir. E aí, o que é que chama atenção?
Chama a atenção do Sr. José Marques Garcia que numa dessas reuniões tinha uma pessoa que tinha ataque epilético, né? E era uma reunião de doutrinação, né? De obsessão, desobsessão e tudo. E essa pessoa, era uma mulher, ela ficou boa daquelas crises que ela tinha. E aí o Sr. José Marques Garcia, né, ficou com todas as respostas que ele tinha e as explicações que ele queria, ele começou a receber através da doutrina, né? E aí tinha umas dúvidas que ele tinha há muito tempo atrás, né? Que ele, mesmo ele estudando a doutrina, ele não entendia, tá? Por exemplo, desde criança, ele tinha uma pessoa, uma entidade, a presença de uma entidade que ficava sempre junto com ele e que era toda de branco, tá? Essa entidade se apresentou para o Sr. José Marques Garcia como varão de branco e nunca revelou a verdadeira identidade dele. Então, o José Marques Garcia não ficou sabendo, tá? Mas era só como varão de branco. E aí o Sr. José Marques Garcia começou a fazer uma coisa que nós temos que fazer: estudar. Começou a estudar, 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 e lá fala que ele tinha como meta estudar sempre e cada vez mais. Né? E aí, ele nos traz isso aqui, ó, Centrinho do Soseca, 1904, tá? Esse centrinho do Soseca era instalado no quintal da casa dele, que ele alugou, porque depois da chácara que ele veio para Franca, para a cidade, ele alugou essa casa. Aonde que era essa casa? Esquina da General Osório, com a rua Campos Sales, né? Ali tinha uma casinha com um portãozinho para a rua Campos Sales. E ali, o Sr. José Marques Garcia tinha todo esse trabalho que nós estamos vendo, ou seja, tinha trabalho de cura, receitas, ali tinha reuniões de clarividência, né, de audiência, de psicografia, ou seja, ali foi o início do quê? Em 1904, da nossa casa, né? Então foi em 1904. Olha, ele chegou em Franca em 1901. 3 anos depois, ele já estava começando a fazer a história dele, né? E aí, lá nos livros, que está lá, todo aquele material, diz que no dia 2 de fevereiro de 1909, né, ele inaugura o Centro Espírita Esperança e Fé, tá? Ou seja, foi quando assumiu a personalidade jurídica, tá? Que foi, né, com estatuto regulamentado, tudo, e que foi registrado no cartório, né? Dizem que no cartório de registros e hipotecas do município de Franca. Aí teve a personalidade jurídica do nosso centro, né? E aí ele começou ali, naquele lugarzinho, lá no quintal da casa do Sr. José Marques Garcia. Em 1916, ele inaugura a sede. No dia 3 de outubro de 1916, ele inaugura a sede do centro, né? A origem da nossa casa começou ali, ou seja, José Marques Garcia começou um estudo sobre homeopatia. Gente, José Marques Garcia com Eurípides, pelo menos que eles batem, né? Porque Eurípides também estudava homeopatia, né? Eles não eram formados. Eles apenas eram estudiosos da homeopatia. E ele criou lá, né, na casinha, lá no núcleo espírita que ele criou, que é lá onde hoje a Nova Era, ele tinha uma pequena farmácia. E nessa farmácia, ele atendia aos necessitados, aos pobres.
Então, ele fazia ali uma farmacinha. Foi ali que deu origem à nossa casa tão amada, né? Que é a nossa nova era. E que chamava no início Núcleo Espírita Caridade, Esperança e Fé. Tá? Não foi o primeiro centro da cidade, porque já existia outros. E o Sr. José Marques Garcia associou a esses pioneiros do espiritismo na cidade e resolveu fundar a nova era. Então, ele se associou àquele grupo, ali ele descobriu que a doutrina espírita, todo o trabalho da doutrina espírita, e aí ele resolve fundar, né, o Núcleo Espírita Caridade, Esperança e Fé no fundo da casa dele, que era conhecido como o Centro do Sr. Zeca, né, que eles conheciam assim. Depois que ele passou a ser o Centro Espírita Esperança e Fé, mais conhecido como a Nova Era. Aí que ele passou a ser conhecido como Nova Era, né? E com o passar do tempo, o Zé Marques Garcia assume a presidência da casa. Então ele passa um período sendo, né, o presidente da casa, que seria da nossa casa, né? E aí nós vamos ver Zé Marques Garcia, né, a mesa que está até hoje na Nova Era, né? E atrás dele a gente vê lá todos os remédios, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, tem razão, né? Da nossa farmacinha, quando estava tudo funcionando, tá ali. Tem uma história da nossa casa ligada a todo esse trabalho, né? Então, aí está o Sr. José Marques Garcia, né, com esse posicionamento, né, de uma pessoa tão assim, parece, né? Realmente quem conviveu com ele não esquece. A gente, né? E aí ele começa um trabalho, gente, que existe até hoje também, que está aí, que é o nosso hospital psiquiátrico, né? E nós vamos, assim, rapidinho, entender tudo como foi feito. O Zé Marques Garcia queria entender essa situação dos doentes mentais. Ele estudava Allan Kardec e falava assim, mas não pode, né? Como que pode essas pessoas, né, serem tratadas de forma tão dolorosa na cidade, né? Não tem aonde ficar, são maltratados pela população, porque naquela época a população maltratava sim os doentes mentais, né? Dizem que principalmente as crianças, que as famílias não informavam que ali era uma pessoa que precisava de carinho. Então as crianças perseguiam os doentes mentais porque eles ficavam na rua soltos, né? E aí eles ficavam acuados, eram apedrejados, perseguidos, aí a polícia ia lá, recolhia, aí a polícia ia e colocava na cadeia. O Zé Marques Garcia, né, não entendia isso, tinha alguma coisa errada para ele. Aí um dia, ele passando ali na Travessa Arquede, né, ali naquela Travessa Arquede, eles estavam apedrejando um doente mental que era conhecido na cidade como Glen. E o Zé Marques Garcia ficou muito penalizado quando ele viu o Glen sendo apedrejado. O que ele fez? Ele pegou o Glen e levou para casa dele, né? Porque ele decidiu que teria que tirar ele dali, levou para casa para cuidar dele. Nesse interim, ele descobriu que tinha que ter um lugar especial para cuidar desses doentes mentais, né? E aí o que ele fez? Ele falou, bom, eu preciso descobrir um lugar para colocá-los. Só que ele não sabia como fazer. Aí ele fez aquele pedido que quando nós estamos com um problema, que nós acreditamos na espiritualidade, nós pedimos aconselhamento espiritual, né? Eu vivo pedindo aconselhamento espiritual, por favor, né? Me deem uma luz, por favor, me mostrem como fazer, por favor, me ajudem, eu preciso dessa luz. Então ele fez um pedido, né, de aconselhamento. E aí, quando ele foi dormir à noite, ele teve uma visão noturna do varão de branco. Ou seja, ele viu um foco luminoso que saía e ia direção norte da cidade, da onde ele estava era direção norte. E que
esse foco luminoso, ele foi até na final da rua Irmãos Antunes, que na época era a chácara do senhor José Claro, tá? E aí, quando chegou o foco, chegou naquele local, o varão de branco, falou o que para o senhor José Marques Garcia? Aquela bola de luz representa a caridade. Nesse meio termo, os donos do terreno tiveram um aconselhamento num sonho que eram para doar o terreno e que era para transformar esse terreno num asilo. Aí os donos desse terreno, nesse local lá da chácara do senhor José Claro, foram, né, até José Marques Garcia, eles se encontraram. Olha como que a espiritualidade trabalha. Fez eles se encontrarem e ele falou, né? Eu me lembrei do caso do centro do Zé Silva, aconteceu mais ou menos assim, né? Precisava de um terreno, veio um casal de São Paulo, caiu dentro da Nova Era, conversou comigo que eu estava procurando essa doação e falou, precisamos doar um terreno, mas nós queremos doar para uma entidade. Eu falei, então já encontraram. Eu sei de uma entidade que necessita de um terreno para fazer um centro. Aonde que é? Lá no Palmeiras. Era onde nós queríamos, né? E aí já tomamos providência. Zé Marques Garcia foi a mesma coisa. Eles foram até ele e falaram, vamos né, fazer um asilo. Aí o Zé Marques Garcia tinha um terreno. Em 1920, ele faz as primeiras casinhas. Eram casinhas de taipas. Ele construiu um grupo de casinhas, tá? 5 casinhas ele construiu para abrigarem as pessoas doentes. Quando deu em 1921, um ano depois, hein, gente? No dia 25 de abril de 1921, José Marques Garcia inaugura o primeiro pavilhão dessa assistência, né? Até então nem nome não tinha ainda. Era um asilo, né? Mas em 1926, o Departamento de Medicina Social do Estado de São Paulo exigiu que tivesse uma personalidade jurídica, tivesse nome, e então o José Marques Garcia colocou Casa de Saúde Allan Kardec. E aí foi até em 1927, tá? Que ele dá uma reformulada, amplia a Casa de Saúde Allan Kardec, faz mais 2 pavilhões, né? E também, no dia 15 de novembro de 1927, o Zé Marques Garcia, através da gráfica, né, imprime a primeira edição do jornal A Nova Era. Olha como que ele foi rápido, de 1901 até 1927, olha quanta coisa ele fez, né? E aí, ele nos traz tudo isso, né, que ele nos trouxe, ou seja, trabalho, solidariedade e tolerância. Isso foi o legado que ele nos deixou, né? Bom, e ele tem os ensinamentos que ele deixou, tá, gente? Então, nós vamos ver os ensinamentos que ele nos deixou até o dia 21 de junho de 1942. José Marques Garcia viveu 80 anos. Bom, ele nos trouxe que o Espiritismo é capaz de explicar as contradições da vida. Isso foi uma coisa que ele batia, só através da doutrina espírita. Mesmo ele não sendo uma pessoa muito letrada, porque ele não era, mas dizem que as explanações de Zé Marques Garcia eram de um grande filósofo. Era como se você ouvisse um grande filósofo falando, né? E ele sempre dizia que ele estava aqui para ressarcir os débitos do passado. Ou seja, nas últimas 3 encarnações, ele falhou como sacerdote, ele falhou como médico e ele falhou como um falso mendigo. Tá? Ou seja, né, ele fez tudo errado. Né? Então, ele falou que estava aqui para isso.
e que ele viera nessa última existência dele para ensinar o amor de Deus, para dar assistência aos enfermos da alma e para amparar os menos favorecidos e fazer justiça. Ou seja, ele veio fazer o papel que ele tinha que ter feito como sacerdote, o papel que ele tinha que ser feito como médico, né? Porque seria assim. Só que ele não veio curar corpos, ele veio curar almas, né? Aí ele pediu esmola? Pediu. Aí sim ele pediu, né? Mas ele pediu para os doentes e para os pobres, ou seja, aí ele não foi um falso mendigo, ele foi um mendigo verdadeiro, né? Pediu para quem necessitava. E aí José Marques Garcia era aquele sol que aquecia os corações, ou seja, ele levava a todos os esclarecimentos necessários às causas das aflições, né? Então, esse era o José Marques Garcia que caminhava. E ele curava, né, os corpos e as mentes doentes através da homeopatia que ele aprendeu e também dando equilíbrio para essas pessoas doentes. Ele era uma pessoa que auxiliava muito através da sua bondade e como ele exalava confiança, né, as pessoas ficavam sempre junto com ele. E dizem que uma das coisas que chamava atenção, Tânia, que também me chamou atenção, é a simplicidade que José Marques Garcia tinha para ensinar o Evangelho. Ele ensinava o Evangelho da forma mais simples que existia. Então ele não floreava, ele não ficava, sabe? Era aquilo, ou seja, ele tinha o amor dentro dele para explanar o Evangelho, né? Dizem que ele era uma pessoa modesta, né? Muito modesta, e a fala dele era mansa, né? Deveria entrar como uma música nos ouvidos. E o interessante é que as explanações de José Marques Garcia eram todas no formato de aula, para todo mundo entender. Então ele tinha aquela dinâmica, né, sem ser uma pessoa letrada. É assim que nós temos que ser, simples, né, com feitio para que todos possam entender o Evangelho. E aí, no dia 21/6, José Marques Garcia desencarnou de forma natural. Foi um desgaste natural do corpo físico, né? Então, viveu 80 anos muito bem vividos, né? Antonieta Barini não poderia deixar, né, de deixar uma mensagem para nós, tá? Ou seja, olha, pensa bem o que Dona Antonieta Barini deixa para nós como mensagem de José Marques Garcia. É preciso que enfoquemos muito mais no exemplo de vida do nosso querido José Marques Garcia, para que não fique apenas como um nome dado a uma rua, a uma escola. Então eu falo que vamos focar nos exemplos do Chico, do Cristo, né? E do José Marques Garcia também. E não nessas homenagens materiais, a escola, o quadro, que isso não. Então a Dona Antonieta Barini fala para focar no exemplo, né? Grandes homens sempre foram muito simples e muito valorosos. Que façam desta vida que eles são um estímulo para as nossas trajetórias, né? Então é assim que eu me lembro, eu não conheci José Marques Garcia, mas é assim que eu me lembro Antonieta Barini, né? Eu foco no exemplo que ela deu para mim como uma educadora da doutrina espírita, né? Que eu fui pupila da Antonieta Barini. Onde ela estava lá na Nova Era, eu estava atrás. Eu era como uma sombra de Antonieta Barini, de tanto que eu amava a Dona Antonieta, né? E eu falo assim, Antonieta Barini me ensina sempre, né? Focar no exemplo. Essa é a nossa função, focar no exemplo de José Marques Garcia, né? Porque a doutrina espírita, ela faz o quê? A doutrina espírita, ela vem nos ensinar
ela vem nos trazer conhecimento, né? Então, nós que estamos estudando, nós que temos conhecimento, nós temos que passar para as pessoas, mas nós temos que dar o exemplo, que é o mais difícil, né? Talvez é por isso que a doutrina espírita é tão difícil de chegar até as pessoas, porque nós temos que dar exemplo, né? O exemplo da modificação, o exemplo do amor, o exemplo de saber ouvir, o exemplo de saber entender, né? Mas nós somos falhos ainda, nós temos nossas limitações. Mas nós não podemos ficar batendo nessa tecla que nós temos limitações. Ah, não, eu sou imperfeita. Sim, eu sou imperfeita. Mas eu posso melhorar? Posso. É só fazer um esforço, né? Então, no livro, deixa eu pegar o nome do livro aqui. É o livro do Chico, tá? No livro do Chico, gente, Ceareiros de Volta. O Chico nos fala, numa das frases lá, que não cabe ao espírita só buscar o consolo. É preciso que realizemos algo digno dentro de nós, em torno de nós, a benefício de todos, sempre. Né? Ou seja, nós temos que fazer, não é só buscar o consolo da doutrina, né? Nós temos que fazer algo dentro de nós, para que essa doutrina exploda, né? Eu falo para que nós possamos transpirar doutrina espírita. Nós temos que transpirar doutrina espírita, aonde nós estivermos, né? Para que nós possamos fazer esse benefício na nossa família, no nosso grupo de amigos, na sociedade que nós vivemos, no planeta que nós estamos reencarnados, né? E aí nós vamos, gente, assim, ver tudo que ele nos trouxe, assim, um pouquinho de tudo. Ou seja, José Marcos Garcia nos trouxe Deus, tá? Ou seja, através do amor. O amor de José Marcos Garcia era Deus presente. Mas ele tinha a simplicidade, a humildade, a amizade, o serviço, o desprendimento, a solidariedade, a tolerância, o trabalho, a justiça e a brandura. Gente, completou, né? Completou o que nós temos que aprender. Então, se nós aprendermos nessa existência um pouquinho disso aqui, né? Nós estávamos falando de trabalho antes de começarmos, né? Então, se nós engajarmos nesse trabalho para o bem, nesse trabalho de voluntariado, sermos voluntários, darmos a nossa participação em qualquer situação, nós estaremos fazendo o quê? Completando tudo isso que é José Marcos Garcia. Aonde que eu peguei tudo isso, né? Eu peguei Vida e Obra de José Marcos Garcia, de Antonieta Barim. José Marcos Garcia, ensaio biográfico Carlos Alberto Pogente. O Anuário Espírita de 1977 e José Marcos Garcia, um marco nas fileiras do Espiritismo de Agnello Morado, tá? Tá lá no Anuário Espírita. Quem me passou tudo isso foi a Tânia, que me passou todo esse material, né? E esse material eu tive que estudar, eu tive que ver, né? Então, era isso que eu queria trazer de José Marcos Garcia, todo o aprendizado que ele me trouxe, né? Passar para todo mundo. E que nós guardemos tudo isso que ele foi, para que a gente possa passar para frente, né? Esse é o nosso patrono, o nosso exemplo. Eu falo assim, por que vamos procurar exemplos tão longe, se nós temos exemplo dentro da onde nós vivemos, né? Hoje, com certeza, José Marcos Garcia está muito feliz. Por quê? A doutrina espírita é dinâmica. Ela progride, os espíritos progridem. José Marcos Garcia também está lá progredindo na erraticidade, né? E ele viu que nós, apesar de todas as montanhas que nós temos que retirar daqui para frente, a casa está fazendo todo o esforço possível para não parar, né? Com certeza, esse momento era necessário nós vivermos. Novos rumos, novos métodos, novas formas de trabalho. Nós estávamos muito acomodados, né?
Ia para a casa espírita, ficava lá dentro, saía, ia lá, saía e saía. Mas nós sentimos necessidade de sermos mais úteis. Quando a casa parou, nós sentimos uma necessidade de trabalho, né? E aí descobrimos que trabalhando à distância, nós também conseguiríamos. Nós também iríamos para frente, né? E aí nós falamos, nós não vamos parar. Nós não vamos deixar os ensinamentos pararem, né? E aí, como diz, vamos fazer. E estamos aí 1 ano e 4 meses, né, estudando. Gente, não pararam, os estudos não pararam, continuaram. As pessoas que não quiseram participar, mas os estudos estão rodando. Aí os trabalhos voluntários, ele aumentou. Aumentou. Olha como que aumentou o trabalho voluntário. Quantas pessoas que tinham vontade de trabalhar, e nós, com aquela acomodação nossa, nós não percebíamos que tinha pessoa querendo trabalhar. Aí a distância veio e colocou as pessoas trabalhando, né? E foi chegando. É muito bonito. O Zé Marcos Garcia deve estar muito feliz com essas decisões tomadas, com as atitudes tomadas. Com certeza, aquela inspiração que a gente pede o que fazer, né? Ele fala, então façam assim que vai dar certo, né? Nós estamos realmente numa nova era. Estamos vivendo uma nova era, né? E se só para dar um ânimo maior, sexta-feira eu participei de uma palestra numa casa espírita, né, do Alberto Ferrante, que eu fiquei maravilhada. Gente, tinha mais de 60 pessoas. Então lá também começou assim, muito restrito, sabe, Tânia? Mas aí eles foram entrando em contato com as pessoas que frequentavam na sexta-feira, porque lá é na sexta que eles fazem estudo do Evangelho. E eles começaram a entrar pessoalmente em contato. Olha, nós estamos com um grupo, nós estamos com um grupo. E sexta-feira tinha 60 pessoas. Então esse é o trabalho que nós temos que fazer. E eu estou muito feliz em ver que alguns participantes do meu grupo da segunda estão presentes, né? Porque esse mês o meu grupo da segunda não vai estudar. Meu grupo da segunda vai participar de toda segunda-feira como uma prova de que nós devemos muito à nossa casa. E não seria justo que o meu grupo de estudo da segunda continuasse estudando nesse mês e a casa fazendo homenagem a José Marques Garcia. Foi uma decisão do grupo todo, quer dizer, todos tiveram o mesmo pensamento. Quando eu falei, estava todo mundo pensando igual, sinal que nós estamos em sintonia total. Então, obrigado ao meu grupo da segunda que está presente, e segunda-feira que vem nós estaremos juntos novamente, participando dos estudos de José Marques Garcia. Isso que é trabalho, isso que é estudo, isso que é o serviço, a solidariedade, né? Nós temos que estar todos engajados. Obrigado, Tânia, pela oportunidade, obrigado a todos que tiveram essa, né, paciência de me escutar, né? Então, que nós tenhamos, assim, um mês radiante, maravilhoso, e que José Marques Garcia pode continuar nos amparando, nos abençoando e continuando esse trabalho tão lindo que é da nossa casa. Um beijo a todos e fiquem com Deus e muita paz para todo mundo. Ângela, muito obrigada, Ângela. É muito bom ouvir do seu Zeca, né? E eu estava aqui pensando, o seu Zeca fez o centro, fez a casa de saúde, fez a gráfica, e companheiros nossos foram expandindo. Fez o Bazar Alta de Souza, fez a creche Maria da Cruz. Então, é muito bom ver isso, né? E eu quero, antes da gente fazer a prece final, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do fruto desse trabalho. Que é esse trabalho novo que a gente fala, né? Pós São José Marques Garcia. E a Menina dos Olhos é a creche e o bazar.
A creche hoje está ali também, só com trabalho online. Mas o Bazar Alta de Souza não parou nem um dia. Durante esse 1 ano e 4 meses que a gente está fechado, o Bazar Alta de Souza está ali trabalhando firme e forte, atendendo os nossos irmãos, né, os caravaneiros, atendendo as famílias necessitadas, aos irmãos necessitados que vão ali também no bazar, né, à procura de uma ajuda. E para que a gente possa continuar esse trabalho, hoje eu fiquei muito feliz. Hoje eu passei a tarde na creche, resolvendo as questões burocráticas. Depois eu fui dar uma voltinha lá no Bazar Alta de Souza. As fadinhas, meninos e meninas, vocês precisam de ver o trabalho das fadinhas. As nossas fadinhas trabalhando. Péricles. Vamos começar com o trabalho de uma fadinha, é o cartaz rosa. Uma fadinha, né? A fadona, vamos falar assim, a fadona teve a ideia. Vamos fazer um bazar, o outro, Péricles, vamos fazer um bazar para o Dia das Mães. Aí as fadinhas começaram a trabalhar, vamos dizer assim, questão de 1 mês e pouquinho, né, meninas? 1 mês e pouquinho, essas fadinhas começaram a trabalhar e, a partir de hoje até sábado, nós vamos ter o Bazar Alta de Souza, especial Dia das Mães. O que eu achei bonitinho, a fadinha que fez esse cartaz está aí no grupo hoje também. Ela falou que não sabia fazer nada manual. Eu falei, sabe sim, sabe mexer com a tecnologia. E aqui ela teve a criatividade de colocar os trabalhos, alguns dos trabalhos que vão estar nesse nosso bazar. Então, olha, tem uns potes que uma moça, uma fadinha que está trabalhando lá de nome Ângela, que está fazendo, sabe? É tudo material reciclado, gente. Agora, assim, os panos de prato, não. Mas o restante, igual os cadernos de receita, tudo, são coisas que foram sobrando de costuras que foram fazendo, né? Então, nós estamos convidando a todos vocês. Quem não puder ir, a fada tecnológica, ela bolou um álbum virtual. Nós vamos estar disparando para os que estão conosco nos grupos, quem quiser ver também depois, é só nos chamar, que eu envio. Então, nós vamos ter a venda de artesanatos para o Dia das Mães, e roupas também semi-novas e algumas peças novas também que tem lá no nosso bazar. Então, o nosso bazar, com a ajuda das mãos das fadas que organizaram hoje à tarde e outras que vão revezar, ele estará funcionando do dia 3 ao dia 8, até o dia 7, de manhã e à tarde. Então, as meninas vão estar lá atendendo, todas. E no dia 8, Mara, só no período até às 12 horas. É, Mara? Ô, Tânia, no sábado, dia 8, eu pretendo ficar lá até às 14. Tá. Das 9 às 14. Então, gente, ó, a Fadona disse que vai ficar lá até dia 14, mas a gente vai estar no WhatsApp, né? Se sobrar alguma coisa, né? Depois a gente... Então, eu falo assim, gente, mas ficou lindo, delicado. Vocês veem pelo cartaz, né? Muito delicadinho, tudo. Então, são fadinhas de muito bom gosto. Então, quem não puder ir, quem não puder adquirir nada, compartilhe o nosso cartazinho para as amigas, para os familiares, né? E são coisas assim, muito mimosas. E em público, eu já agradeci lá no grupo, e em público agora, aqui online, né, que vai correr a internet, eu quero agradecer a esse grupo, que é o Projeto de Costura. Que nós possamos, é isso que a gente vê.
um fuxiquinho que você faz, um crochê, um quadrinho de crochê que você vai fazendo, você faz um trabalho que vai estar ajudando a muitos irmãos nossos que estão passando por dificuldade, não só nesse tempo de pandemia, né? Tem irmãos nossos que vêm com essa prova, né? Essa missão de passar por essa fase que não é tão fácil. E nesse tempo de pandemia que está mais difícil. Então, nós estamos convidando a todos vocês para que possa depois visualizar esses trabalhos, quem puder ir presencial, dar uma passadinha lá. Se não puder, que me emitam pensamentos de luz, de fartura, né? Para que o nosso bazar seja isso, né? E nós possamos continuar o trabalho do Sr. José Marques Garcia. E também, esse final de semana, nós vamos ter um outro evento que nós pensamos, né? A mamãe trabalha tanto, né? Ah, vamos deixar a mamãe de folga no domingo, no sábado também. Nós vamos estar com a promoção do macarrão da Mama no Arado. Então, nós estamos vendendo porções de macarrão no arado. É um macarrão muito gostoso, tem para quem gosta de comer porque ele vai carne de frango, e tem para quem é só vegetariano, que aí a gente tira a carne. Então, os amigos que quiserem saborear essa massa, é só depois conversar conosco. Quem estiver vendo pelo WhatsApp, é só chamar no nosso Facebook que nós estamos aí fazendo essa campanha. E eu quero agradecer a todos nesse momento. E principalmente, é um pedido que eu faço toda noite para o Sr. José Marques Garcia e a sua equipe, a oportunidade da gente poder realizar esse trabalho. Esse trabalho que é um trabalho assim maravilhoso. É um trabalho que a gente trabalha, não dá bola de hora, nada. Não pensamos no requisito financeiro para nós, e sim em ajudar aos nossos irmãos. Então, que esse trabalho possa agregar mais pessoas. E, igual o Sr. José Marques Garcia começou humildemente, nós possamos também continuar, como a Dona Maria Barinha, a Dona Antonieta, e outros tantos, o Sr. Guilherme, aqueles trabalhadores mais humildes, simples, o Sr. José Barcelos, que trabalhou anos e anos ali na Nova Era, quietinho, e que a gente possa também fazer esse trabalho que nos dá força, esse trabalho que nos sustenta na nossa caminhada, porque não está fácil para ninguém. Todos nós estamos passando por momentos de renovação que vem através da dor, da persistência. Então, que todos nós possamos unir forças e trabalhar em prol de um bem para o nosso próximo. E, no nosso caso, trabalhar em prol, eu sempre brinco com os meninos, né? O nosso centro é uma fundação, eu espero ver isso futuramente, Fundação José Marques Garcia, para que possa sempre, em primeiro plano, a doutrina espírita, a doutrina de Allan Kardec, mas caminhando com o auxílio ao nosso irmão mais necessitado. E para finalizar essa noite, eu vou pedir para o Sr. Adalto fazer a nossa oração. E que nós possamos levar nossos pensamentos até Jesus, essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assista. Que nós possamos trazer essa espiritualidade amiga para o nosso lar, sustentando a todos nós, para que nós possamos sustentar a todos os nossos irmãos
que chegue até nós. Que as nossas vibrações possam chegar a esses nossos irmãos que estão pelas ruas, sem um teto, sem um cobertor, nessas noites que estão esfriando, mas que eles possam ser aquecidos pelo amor, pela confiança. Pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, enfermos sobre um leito, aos nossos irmãos que estão cuidando, os médicos, os enfermeiros, os seus entes queridos em seus lares. E assim, vamos pedir para essas nossas crianças que estão chegando no nosso planeta, para que elas possam ter força, coragem para a construção de um mundo de regeneração mais firme, mais humano, mais cheio de amor. Seu Adal? Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego, possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade, que assim seja. Obrigada a todos, e eu quero convidar a todos para que na próxima semana nós possamos vir ouvir o homem de bem, o Sr. José Marques Garcia, um homem de bem. Um beijo no coração de todos, fiquem sempre com Jesus e vamos seguir em frente. O nosso abraço fraternal, né, Ângela, a todos vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Até a semana que vem, gente.